Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Então a gente tem aí mais um dia de Copa do Mundo de clubes. Cara, as coisas estão aí acontecendo, né? A gente está vendo aí a Copa do Mundo de clubes chegando aí na sua reta final da fase de grupos. O Flamengo, óbvio, já conseguiu, né, garantir sua classificação em primeiro lugar. E a gente tem aí mais ou menos uma formação aí que já mostra mais ou menos como deve se configurar aí a fase de oitavas de final, mas a gente sabe que ainda tem essa última rodada e ainda não dá pra gente dizer quem realmente vai enfrentar quem. Mas a gente já sabe que o Bayern, né, por exemplo, é o único time que vai poder escolher o seu adversário nas oitavas, nas quartas e tudo mais. Então eles têm essa condição de escolher, eles podem tomar essa decisão nesse jogo justamente contra o Benfica. Então a gente traz aqui para vocês, olha só, a formação. No grupo A, né, depois de 2 jogos, a gente tem Palmeiras em primeiro, Inter Miami em segundo, Porto em terceiro, Al Ahly em quarto. Então a gente tem aí já Palmeiras e Inter Miami praticamente classificados, né? O Porto ainda pode conseguir alguma coisa ali, o Al Ahly é praticamente impossível, mas é uma situação ali então que a gente tem. Eu vou trazer aqui a classificação dos times e aí a gente já tem mais ou menos uma ideia. Botafogo e PSG, eu já falei para vocês que o Atlético de Madrid ainda pode se classificar e esse seria o adversário das quartas de final do Flamengo, caso o Flamengo avance, e eles também avancem. O Bayern e o Benfica, que eu falei para vocês, né, que tem ali o Boca também no encalço, né, o Boca tem 1 ponto, o Benfica tem 4, tem a questão também do saldo, né, de gols, né, que o Benfica tem a seu favor, e aí a gente sabe que o Boca precisaria golear o Auckland City e o Benfica perder para o Bayern, tá? Então é uma situação que quando você não tem a resolução no confronto direto, você tem que partir para o saldo. Aí no grupo do Flamengo tem o Chelsea ainda, que pode ser aí ultrapassado pelo Esperance. Tem também a questão do River e Inter de Milão, no outro grupo, né, que aí já estão também praticamente ali classificados. O Monterrey corre por fora. O Fluminense e o Borussia, né, os dois com 4 pontos, e o Sundowns, né, o Mamelodi, com 3, enfrenta o Fluminense na última rodada, ainda pode ser eliminado o Fluminense. Juventus e City, a gente tem aí os dois com 6 pontos já classificados, ainda mais com a goleada de ontem do City. O Real Madrid, 4 pontos, com o Salzburg também com 4, o Al Hilal com 2, e aí tem a possibilidade, sim, do Al Hilal chegar a 5, então a gente sabe que ainda não estão confirmados aí nem Real nem Salzburgo, mas um dos dois passa para a fase de oitavas de final. Então a gente que está acompanhando tudo aí, trazendo para vocês, né, as partidas que estão acontecendo, a classificação inclusive, olha só. Então a gente tem hoje, tá, Seattle e PSG, o PSG já está aí também com 3 pontos, precisa chegar a 6, pode passar o Botafogo, né? No caso, no critério de desempate, somente se o Atlético de Madrid vencer o Botafogo na última rodada por 2 gols. Eu explico o porquê, eu já expliquei ontem, explico de novo. Por quê? O critério de desempate principal é confronto direto. Se o Atlético de Madrid vence o Botafogo também, entra num círculo vicioso. Porque PSG perde para o Botafogo, que perde para o Atlético de Madrid, que perde para o PSG. Então esquece o confronto direto, parte para saldo. E aí o PSG
vai liderar o grupo, se isso acontecer. Então, a gente tem hoje o jogo do PSG contra o Seattle, a terceira partida do grupo, e o Atlético de Madrid contra o Botafogo às 4 horas da tarde. Esse jogo aí, meu irmão, vai parar tudo. Esse jogo hoje para tudo na Copa do Mundo de Clubes, porque é o possível adversário do Flamengo nas quartas de final, caso ambas as equipes avancem, né? E pode definir também um Palmeiras e Botafogo nas oitavas. Então, é muito importante a gente trazer essas informações. Amanhã também já tem ali o adversário do Flamengo nas oitavas. Olha só, Flamengo já classificado em primeiro. Amanhã a gente tem às 4 horas da tarde Benfica e Bayern. Esse jogo aí e mais Auckland City e Boca definem, né, na mesma hora, às 16 horas, definem aí o classificado que deve enfrentar o Flamengo nas oitavas. Então, temos aí 2 dias com rodadas às 16 horas no mesmo horário para não ter manipulação de resultado. Então, só para vocês terem essa ideia. E aí, amanhã também às 22 horas, né, tem o jogo entre Flamengo e Los Angeles FC e Chelsea Esperance, tudo no mesmo horário. Então, vocês já estão sabendo aí a rodada de hoje. Amanhã, lembrando que você... Cara, eu vou passar a minha dica aqui, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que a diversão não é investimento. Eu vou passar essa dica aqui para vocês. Olha, hoje, tá? Então, a gente tem aí também, inclusive eu passei para vocês, não passei que hoje tem às 22 horas jogo também. Deixa eu só confirmar aqui, aí eu vou passar a dica. Tem hoje o grupo do Palmeiras se decidindo também, é Miami e Palmeiras, às 22 horas, cara, só jogão, hein? E Porto e Al Ahly, tá? Também às 22. Então, já passei agora, vamos lá. Eu vou fazer uma múltipla para hoje, tá? Vou fazer uma múltipla para hoje, jogando com responsabilidade para maiores de 18 anos, diversão não é investimento. Eu vou colocar Miami ao empate e eu vou colocar o Porto vencendo, tá? Eu vou juntar com os jogos da tarde, eu vou colocar o PSG vencendo e o Atlético de Madrid vencendo. Essa múltiplazinha aí vai arrebentar, cara. Então, lembrando também do troquinho de pão, fazer seu cadastro na Bet Oficial da Nação. Lembrar você também de emagrecer com saúde na Mais Cabelo, com o programa Mais Slim. E viajar com a Caravana do Haroldo, Jogos do Flamengo, viagem com a Caravana do Haroldo, tá aqui com a gente na Copa do Mundo de Clubes. Claro, também quem faz o visto rápido para você é Visto Rápido EUA. Também, apesar da empresa ser a Visto Rápido EUA, eles fazem cidadania europeia. Procure a Visto Rápido EUA. Vamos lá. Passamos aí um panorama da Copa do Mundo de Clubes, hoje e amanhã, e a gente tem aqui uma situação para a gente começar, falando do Vlahovic, jogador da Juventus, jogador mais jovem que o Pedro, jogador que já disputou posição com o Pedro, inclusive, é um atacante espetacular, né, o Vlahovic, sérvio, né, o Petkovic poderia ajudar no convencimento dele a vir para o Flamengo, mas eu conversei com o José Boto ontem no CT da Stockton University, falei com ele de forma exclusiva, poucos jornalistas, influenciadores, youtubers ainda estão aqui acompanhando o Flamengo. Hoje eu seria um dos poucos que vai estar ainda trazendo bastidores do último treino do Flamengo e antes do jogo contra o Los Angeles FC, porque a galera já foi toda para Orlando, inclusive o meu repórter Gabriel Orfan já foi para Orlando. Então eu vou trazer aqui que eu conversei com o Boto e o Boto falou que não tem nada disso, tá? Ele apenas respondeu uma pergunta da Gazeta dello Sport sobre quem ele gostaria de ter no Flamengo entre os jogadores da Juventus. O jornal italiano perguntou a ele qual jogador da Juventus ele gostaria de contratar se ele pudesse. E aí, óbvio, numa suposição, se pudesse, ele contrataria o Vlahovic. Somente isso que ele falou. Ele me explicou que ele só faria essa operação e ele só responde isso porque foi perguntado, não foi nada que ele quis citar esse jogador. Então o Flamengo não está buscando contratar, não está tentando convencer. Ele só falou o seguinte, que o mais difícil seria convencer ele a vir para o Brasil.
e que a grana não seria o problema principal. Só que a grana é o problema principal. Ele foi contratado por 80 milhões. 80 milhões de euros. Jogador caríssimo, jogador aí de alto nível, mas que realmente é apenas um nome que o Boto acha interessante e que ele respondeu à Gazeta dello Sport entre os jogadores da Juventus. Então, não tem nada do Flamengo pelo Vlahovic, apesar da brincadeira do José Boto, que ele fez lá na entrevista, né, respondendo à Gazeta dello Sport. Não tem nada entre Flamengo e Vlahovic, e nem teria como ter pela questão financeira também. Ele, apesar de ter falado que não, mas sim, pesa muito ali o valor de mercado do jogador. Olha só, a gente tem aí também uma informação que saiu no The Guardian, tá? Já vou falar de mercado novamente sobre o Wesley, proposta que chega pelo Wesley. A gente teve aí o The Guardian falando o seguinte, olha, sorry. Jackson apologize for red card as Flamengo stun Chelsea. Flamengo detona o Chelsea e tal, e o Jackson pede desculpa pelo cartão vermelho. Sorry. Desculpe. Então, o jogador que acabou levando o cartão vermelho, ele pede desculpa, e olha só. Olha só, cadê? Tá aqui. Outro cartão vermelho e, honestamente, eu estou muito chateado comigo mesmo. Sem desculpas. Eu tomo total responsabilidade. Vou refletir, vou crescer e vou voltar mais forte para todos que acreditam em mim. Desculpe. Então, o jogador aí pedindo desculpa pelo que aconteceu, né, pelo cartão que recebeu diante do Flamengo. Cara, a entrada foi seríssima. Eu vi, cara, o Ryan Santos falando uma besteira que eu vou falar para vocês, cara. Às vezes eu sempre acompanho os canais no YouTube, né, em geral, e assisto o Ryan. Em muitos momentos eu até acho que ele tem razão em muita coisa, mas dessa vez ele falou que o Jackson quis entregar, queria adiantar as férias, queria voltar a ficar de folga, e que ele forçou um cartão vermelho, a exemplo do Anselmo pelo Flamengo contra o Cobreloa. Cara, efeito Cobreloa, isso não existe, pelo amor de Deus. Ali o Flamengo estava sendo campeão e o jogador entrou para se vingar do outro jogador que batia no Zico. Tem nada a ver, cara, do Soto lá, né? Tem nada a ver. Aí fala, primeiro que a situação é completamente diferente. Não era jogo valendo título. Segundo, que não tinha ninguém para se vingar. Terceiro, que essa suposição do Ryan de que o jogador queria entregar é ridícula. Não tem sentido nenhum, Ryan. Não tem sentido nenhum. Nessa daí você viajou na batatinha. Pelo amor de Deus, não tem sentido nenhum. O Ryan Santos viajou na batatinha, tá? E aí o Lucas Schilt também, né? Falou que entupiu o Flamengo, entupi nada. E o Ryan falou que estava torcendo pro Flamengo. Não acredito não, viu, Ryan? Não acredito nessa tua que você ia torcer pelo Flamengo não, tá? Até porque eu sei que você não é Flamengo. Bem, vamos lá. A gente teve aqui também a notícia que saiu no exterior. O Brighton fez uma proposta pelo Flamengo, pelo Wesley ao Flamengo. Olha só, tá aqui ó, em inglês, para vocês verem, né? A proposta do Brighton pelo Wesley. Então, a gente sabe que a proposta chega na casa de 20 milhões de euros, tá? Pelo jogador de 21 anos do Mengão, cria rubro-negro. E então a gente tem aí mais uma proposta na casa dos 20 milhões de euros. E aí eu vou ter que lembrar vocês sobre uma situação. Essa proposta de 20 milhões de euros pelo Wesley, olha só, trago aqui para vocês a informação. O Boto deu uma entrevista falando justamente sobre o Wesley. O BAP falou que não chegou nada ontem por ele ainda, que tinha realmente sondagens, mas que não chegou nada.
Então, segundo o jornal inglês, o Telegraph, o Brighton oficializou uma proposta pelo Wesley. Os valores chegam a 23 milhões de euros, 147,8 milhões de reais, com metas, tá? Seriam 20 mais 3. Naquela entrevista que eu falei com vocês, botou Gazeta dello Sport, ele afirmou que só aceita negociar o Wesley por 30 milhões de euros, tá? Ele fala o seguinte: 20 milhões de euros por Wesley não vendemos, queremos ao menos 30 milhões de euros. Ele está pronto para a Europa. Veremos a situação depois do Super Mundial de Clubes, mas não somos obrigados a vender, tá? Então, o Boto explicando aí, né, que não tem a menor intenção de vender o Wesley por menos de 30 milhões de euros, tá? Então, mais uma vez, agora o Brighton está interessado e o Flamengo não quer vender. Olha só, a gente tem aqui também para passar para vocês que os portugueses estão bravinhos com o Thiago Asmar, né? Olha só. São os jogadores do Flamengo. Olha só. Pedro Neto é um nada. Pedro Neto é destaque. Não, Pedro Neto também não é um nada, né, Thiago Asmar? Mas olha só. Premier League. Pedro Neto tem sido titular na seleção portuguesa. Minha pergunta é: quem são os jogadores do Flamengo? Que relevância é que eles têm para o futebol mundial? Perguntem a qualquer um quem é o Wesley, quem é o Léo Pereira. Que uns tempos, quando as pessoas se lembrarem do Jorge... Cara, eu não vou nem terminar de assistir isso aqui. É tão ridículo o comentário. Partiu para ofensa e querer dizer quem são os jogadores, diminuir os jogadores do Flamengo. Cara, o jornalista também, o Asmar, tem o direito de não gostar do Pedro Neto, né? Mas eu, sinceramente, mais uma vez eu vejo que os europeus desmerecem os jogadores brasileiros e os times brasileiros. Isso que para mim é pior ainda, a forma que eles desmerecem os times brasileiros. Olha só, o Flamengo aí está avaliando o time que deve colocar em campo contra o Los Angeles FC, e a gente pode ter algumas mudanças aí, um time alternativo do Flamengo. Então, já classificado, o Flamengo deve ter o time modificado para cumprir tabela na última rodada, mas o BAP disse que quer os 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais aproximadamente. O BAP quer esse valor, quer que o Flamengo vença mais um jogo. Então, o Flamengo pode transformar essa última rodada num descanso, né? Um descanso, entre aspas. A gente ontem não teve nem Gerson, nem Ayrton Lucas e nem De La Cruz participando do treino. O De La Cruz já tem até algum tempo que não participa de forma efetiva dos treinos. Vamos ver quando é que ele consegue se recuperar para estrear na Copa do Mundo de Clubes. Então, o Flamengo teve 4 diferentes jogadores que receberam cartões amarelos nos 2 primeiros jogos: Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata, todos pendurados, assim como a Copa do Mundo de Clubes suspende um atleta com 2 amarelos. Como só zeram os cartões após as quartas de final, se um deles for punido contra o Los Angeles FC, estará automaticamente fora das oitavas. Então, esses 4 jogadores, Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata, não devem jogar contra o Los Angeles FC. Tá? Então, são 4 jogadores que o Flamengo tem aí que podem não jogar. Já essas 4 opções aí, né, para o Flamengo evitar que eles fiquem de fora das oitavas. Tem também o desgaste para tentar evitar lesões musculares. O Eric Pulgar vem jogando muito, já tem um bom tempo. O Gerson saiu bem cansado do jogo. A gente também tem a situação do Ayrton Lucas, que teve controle de carga ontem também, né? O Plata, que vem de lesão e está com amarelo. O Bruno Henrique, que teve uma lesão séria e cirurgia no passado, esse ano não está com problema físico, mas que foi um dos principais jogadores em campo e que está com amarelo e que será muito importante nas oitavas. Gerson e Ayrton estão entre os mais desgastados, segundo o GE. Então, a gente vê que o lateral esquerdo, inclusive, que não se esconde em jogo decisivo, o Ayrton, a gente precisa dizer isso, teve 16 quilômetros percorridos, né, segundo os dados da FIFA, tá? Olha só, segundo esses números, ele percorreu 16 quilômetros e atingiu a maior velocidade entre todos os jogadores
no jogo contra o Chelsea, foram 36 km por hora. Pulgar também correu 16 km na partida, enquanto o Jorginho foi o recordista com 17 km percorridos. O Jorginho foi o recordista entre os jogadores do Flamengo. E aí, o Globo Esporte traz que o caso do De La Cruz é diferente porque não tem a ver com desgaste, já que ele não joga há um mês em função de uma lesão no joelho esquerdo. Apesar de ter voltado a treinar na semana passada, ele continua em tratamento e ainda não tem condições de jogo. Foi visto mancando ao passar pelo saguão do hotel, no hotel do time em Atlantic City, tá? Então, existe também o lado anímico de manter aí os 100% de aproveitamento para chegar ao mata-mata com a moral elevada, além do lado financeiro. Então, que eu falei para vocês que o BAP quer ganhar esses 2 milhões de dólares com mais uma vitória, que seria importantíssimo para o Flamengo conseguir levantar o máximo possível de dinheiro nessa Copa do Mundo de Clubes, tá? Então, tem uma nova chance aí do Pedro jogar, Cebolinha, Michael e Alan, tá? O Felipe Luiz vai encerrar a preparação hoje, estaremos lá cobrindo o treino para trazer as últimas notícias para vocês, tá? Então, o Flamengo pode aí aproveitar essa situação que ele está aí já classificado em primeiro lugar para fazer aí formar um time diferente contra o Los Angeles FC. O BAP citou o Corinthians como exemplo para tratar aí com cautela o sonho do estádio do Flamengo. Ele fala, em 2012, campeão da Libertadores e Mundial, meus amigos corintianos diziam, daqui 2 anos vamos ter estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu? Ele questionou, né? Ele alfinetou, mas ele está certo. Nessa daí ele está certo. Ele quer manter o potencial financeiro, econômico para contratar jogadores e não ficar asfixiado para construir um estádio e ter que recorrer a uma SAF, tá? Ele falou que o sonho do estádio próprio não sairá do Flamengo não sairá do papel, ao menos a curto prazo. Foi o que disse o BAP em Atlantic City. A gente trouxe a entrevista ontem, vale a pena você acompanhar na íntegra aqui no canal. Ele também foi perguntado se a premiação do Mundial poderia ajudar no projeto do estádio. O BAP descartou a possibilidade. Ele reforçou o que vem dizendo desde que assumiu o clube. A construção não vai comprometer a performance esportiva do clube. Além disso, o presidente relembrou a paciência na elaboração do Ninho do Urubu. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho o Maracanã por 19 anos. Eu tenho 19 anos para fazer isso, o estádio. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão, tá? Então ele deixa claro que também que o dinheiro é importante da premiação, mas que a curto prazo não, tá? Mas vai ter calma para construir. Então a gente já tem na íntegra aí para você acompanhar, tá? E aí a questão do estádio do Corinthians é que ele citou realmente toda a situação terrível que o Corinthians atravessa, o endividamento e tudo mais, para construir o seu estádio, né? E fazer contratações onde muitas vezes não paga, é acionado na FIFA, toma transfer ban, uma loucura, né? Então, a gente trazendo aí um pouco, né, de todas essas notícias do Flamengo que saíram de ontem para hoje. Muita coisa sempre para vocês, mercado da bola e tudo mais. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante você sempre também compartilhar no Zap, em tudo que tem direito. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Muito obrigado. E fala aqui, Papa, assisti até o final, vou gostar de ler seu comentário. Assisti até o final, Papa. Tamo junto, aquele abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.